Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. O problema climático ele não deveria ser visto como uma pauta separada, mas como um tema transversal que dialoga com outras questões da vida cotidiana nas cidades. E daí o que prevalece nas eleições é o voto vendido. Falar de democracia naquela região é quase que uma ilusão, porque na verdade os pobres, coitados, utilizam ainda a eleição para ganhar algum dinheirinho. E eles votam em quem paga. Existe o relógio da política também, que é um relógio complicado, que não acompanha o relógio da natureza, das mudanças climáticas, né? Imagina, a gente fica pensando em ciclos de 4 em 4 anos, muda o governo, mudam as pautas, muda a prioridade de se dar ou não para a mudança climática. O nosso desafio realmente é esse, pensar coletivamente novos modelos de desenvolvimento, modelos de energia, questionar se esses modelos eles realmente estão servindo a uma ideia de um bem comum. A partir de agora, estamos no ar com mais uma edição do podcast de Política do Brasil de Fato, o 3x4. Toda semana a gente traz uma análise sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, estou dividindo a ancoragem do 3x4 com meu colega de redação Igor Carvalho, jornalista de política do BDF. Tudo certo, Igor? Mais uma semana, Nara Lacerda, e falando de eleições novamente. Muito bom, viu? Vamos nessa. Também com a gente o nosso comentarista João Pedro Stedley, economista e liderança do nosso MST. E aí, companheiro, que saudade que eu tava de você. Obrigada por ter vindo, viu? Que bom que você tá aqui. Eu que tava com saudades. Vamos conversar sobre eleições, então. Stedley, Igor, qual que é o nosso tema? Olha, Nara, faltam menos de 2 semanas para as eleições municipais, mas, como diz o ditado, ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte. No 3x4, seguimos analisando as disputas nas capitais e, neste episódio, nosso foco é o norte do país, uma região onde as mudanças climáticas têm causado grandes impactos. A região norte, conhecida pela biodiversidade, abriga grande parte da Amazônia e uma parte do Cerrado brasileiro. Tem sido severamente afetada pela crise climática com secas extremas, assim como o restante do país. Mas o nosso foco na região norte se justifica porque é praticamente lá que a qualidade dos regimes de chuva no país inteiro é determinada. Em Rio Branco, no Acre, a ausência de chuvas afeta o nível dos rios Acre e Acó. O estado vive uma das piores secas da história, efeitos severos na agricultura, na agropecuária. Em Roraima, a qualidade do ar na capital Boa Vista se tornou uma das piores do planeta por causa das queimadas. Em Rondônia, o Rio Madeira chegou a 25 centímetros, uma tragédia para quem conhece esse curso d'água belíssimo, importantíssimo para o nosso país. Está na menor profundidade desde 1967. Em Manaus, no Amazonas, o Rio Negro está a menos de 2 metros de atingir a seca histórica de 2023. O número de queimadas na Amazônia neste ano já é o maior para o período em quase 2 décadas. É uma situação muito trágica. Portanto, antes de trazer um giro das disputas nas capitais da região norte, nesse primeiro bloco, o 3x4 vai traçar um paralelo entre os impactos das mudanças climáticas e as eleições municipais de 2024 na região norte. Para enriquecer a discussão, a gente convidou a Mariana Castro, que é cientista política e pesquisadora no Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e no Laboratório de Análise Política Mundial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nossa querida UERJ. Que bom ter você aqui representando a UERJ, viu, Mariana? Valeu pela presença. Obrigada, gente, pelo convite. Vamos lá, então, Igor, começar a nossa conversa. Certo. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Seja bem-vinda. Esse ano, as campanhas municipais, elas coincidem com períodos críticos em relação à mudança climática no Brasil. A região norte, em especial,
em especial Boa Vista, Manaus e Rio Branco. Eu queria ouvir uma reflexão tua sobre de que forma esse tema tem aparecido na campanha eleitoral, em sua opinião, como os candidatos, principalmente ao executivo, né, as candidaturas das prefeituras dos municípios, têm abordado a questão climática? Então, a pauta ambiental e climática, ela realmente tem crescido nos últimos tempos, né? Nossa pesquisa mostra que cada vez mais candidaturas, elas trazem esse tema, existem várias campanhas de conscientização sobre a importância de votar em candidatos comprometidos com a pauta ambiental, e até nos planos de governo o tema também tem aparecido mais, né? Mas o problema é que isso acontece de uma forma muito confusa. Tem uma gramática enorme que vai desde meio ambiente, passando por sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e até emergência climática, que são utilizadas nos planos de governo. Só que essas dimensões, elas acabam se misturando e há uma certa confusão do que seria, de fato, políticas climáticas, né? E mais importante até, como essas políticas podem ser implementadas no âmbito local, né? Por exemplo, as nossas pesquisas mostram que os planos de governo na região norte são poucos aqueles que mencionam, por exemplo, a criação, a implementação de um plano de ação para adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né? Muitos falam de forma muito genérica sobre limpeza de igarapés ou coleta seletiva, e em alguma medida eles até confundem causas mais ambientais com pautas voltadas para PET, por exemplo, né? E outro ponto crítico é que não se fala praticamente nada sobre as populações indígenas e ribeirinhas, que são fundamentais nessa discussão. Então, o que a gente percebe claramente é que o tema ainda ele tem um espaço insuficiente, né, ainda nos planos de governo e nos debates eleitorais, na eleição em geral, e, além disso, há um despreparo geral das candidaturas para lidar com o tema de forma concreta, né? O problema climático ele não deveria ser visto como uma pauta separada, mas como um tema transversal que dialoga com outras questões da vida cotidiana nas cidades, como a mobilidade urbana, saúde pública, qualidade de vida, etc., né? E, para finalizar, as próximas gestões, elas precisam estar preparadas para executar, de fato, planos de adaptação e mitigação, né? Fortalecer órgãos ambientais, criar secretarias, desenvolver respostas para esses eventos climáticos extremos que vem afetando, né, a maioria das pessoas pretas, pobres, que vivem em áreas periféricas e que também precisam ser ouvidas na formulação dessas políticas. João Pedro, nossa querida convidada traz a informação de que, apesar desse ser um grande problema, especificamente para todo o Brasil, mas especificamente para a região norte, para a nossa região amazônica, isso não aparece muito na concretude da ação política, né? Nos planos de governo, enfim. Dá para a gente traçar um paralelo entre esse sumiço da pauta e os interesses do agronegócio naquela região? Não estou tão seguro. Primeiro, quero dizer que nas últimas semanas e meses só estive no Maranhão, que é a pré-Amazônia ainda, não é da região norte do ponto de vista da administração política, ainda que o bioma seja o mesmo. Mas nós recebemos informações do MST na Rondônia, no Pará, onde nós temos uma base boa, um pouco de Roraima. Nós não temos base no Acre, nem no Amazonas, nem no Amapá. Porém, a radiografia que nós temos é a pior possível, porque é uma das regiões onde existe a maior desigualdade social e aonde parece que a população não tem alternativa, porque não há um processo de industrialização da região, no sentido até de setores que poderiam desenvolver com sustentabilidade, e não é a agricultura familiar. Então sobra para os pobres o quê? Um empreguinho na prefeitura, o garimpo, o desmatamento. No fundo, porque quem é que faz o desmatamento? A gente fica aqui dando pau no agronegócio, que é verdade, que é eles que contratam. Mas quem faz a derrubada com o trator, com a motosserra, são pobre diabo lá, peões, que são contratados, né, por R$100 por dia pela fazendeirada. Então a situação é muito difícil. E daí o que prevalece nas eleições é o voto vendido. Então, discussão de programa de governo, francamente, lá é dinheiro, seja do fundo partidário,
seja, sobretudo, dinheiro de empresas que têm interesse na região, seja madeireiras, seja a turma do ouro, da mineração. Né? A Vale, por exemplo, é um estado paralelo que controla todo o estado do Pará e parte do Maranhão. Né? Então, falar de democracia naquela região é quase que uma ilusão, porque, na verdade, os pobres, coitados, utilizam ainda a eleição para ganhar algum dinheirinho. E eles votam em quem paga. Mas você acha que há uma reflexão da população local sobre a emergência climática, sobre os impactos no meio ambiente, sobretudo os impactos do que ocorre no entorno deles ali, né? Sim, Madeireira. A população se dá conta das mudanças, né? Enchente, seca, chuva mais torrencial, etc. e tal. Ela nota as mudanças, mas ela não tem consciência política para analisar por quê. Quem são os culpados? Que são as empresas, os capitalistas de todo mundo que vão para lá. Por exemplo, os garimpeiros que estavam em Roraima e agora se dispersaram em toda a região norte. Quem é que financia eles? 2 empresas do ouro, uma canadense e uma britânica. Mas isso a população não tem conhecimento. Então o garimpo acaba sendo apenas uma alternativa de vida e eles mesmos não se dão conta das consequências que isso traz. Imagine que a maioria dos rios já está contaminado com mercúrio. Imagina que muitos povos indígenas da região já estão morrendo de câncer, que era uma enfermidade ausente completamente. Passava ao lado. Na vida deles. Então, as pessoas se dão conta que a vida está mudando, mas não sabem explicar por quê e nem encontram as saídas para sair. E as eleições viram apenas mais uma oportunidade de você ganhar algum dinheirinho. Mariana, a COP25 será em Belém, né? Novembro... 30, amigo. COP30. A Copa de 2025. COP30 em 2025 será em Belém. Obviamente, ela não tem aparecido como poderia no debate eleitoral. Exceção, obviamente, de Belém, onde o Edmilson tem feito um esforço para trazer para si os louros da COP lá em Belém. Eu queria saber, você acha que a última COP, que inclusive Nara Lacerda, que aqui está, cobriu em loco, você acha que a última COP e a próxima, de alguma forma, participam ou podem participar, influenciar mais a vida dos municípios? Bom, as decisões das COPs, né, em termos de políticas ambientais, elas podem chegar nos municípios de diferentes formas, né, dependendo da articulação entre os governos locais, estaduais, federais, etc. Essa foi uma saída, por exemplo, das prefeituras dos estados amazônicos quando a gente estava no governo Bolsonaro. Como o Bolsonaro assumiu uma postura negacionista, os prefeitos foram muito para as COPs, né? Tentaram produzir suas próprias políticas a partir daí, tanto que teve a criação do consórcio da Amazônia Legal, que reúne diversos municípios da região amazônica, o Foro das cidades amazônicas também, que ajuda a integrar essas ações locais com essas metas globais que o Brasil, no caso, já assumiu no Acordo de Paris e tal. E tudo isso é muito fundamental, porque o desmatamento e a proteção das florestas ela tem um impacto direto na nossa capacidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? E agora o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, ele está desenvolvendo o Plano Clima, que vai ter um papel central em direcionar essas ações de adaptação climática em todo o país, né? Esse plano ele vai servir como um guia para os municípios, né, criarem seus próprios planos de adaptação, considerando essas características específicas de cada região, né, o bioma, a biodiversidade local, etc. Então, isso significa que as ações no nível local, como controle de desmatamento, incentivo à energia renovável, a criação de infraestruturas resilientes e tal, elas vão ser moldadas por esse plano, né, nacional, a partir das especificidades dos municípios, né? No caso dos municípios da Amazônia, isso é muito importante porque são áreas muito sensíveis e com enorme responsabilidade nessa ideia de preservação da floresta, né? Então, acho muito importante, eu acho que ano que vem a COP pode ser, de fato, um ponto de virada, né? Que a gente consiga ter uma participação dos principais afetados, dos movimentos indígenas fortes, dos movimentos dos povos da floresta de modo geral,
mas que também não fique só na Amazônia, porque recentemente a gente estava conseguindo controlar o desmatamento na Amazônia, mas você vê o agronegócio estendendo para o Cerrado, então a gente precisa ter um cuidado muito mais amplo, né, nesse sentido. Esse ano, nos 20 anos do acampamento Terra Livre, os movimentos indígenas também estavam chamando atenção para isso, de que o Brasil não tem o bioma só da Amazônia e que a gente precisa cuidar de todos eles para enfrentar as mudanças climáticas. E eu imagino que a COP possa ser também esse momento de virada, mas ainda está muito difícil, né? O Edmilson tenta puxar essa herança para ele se não me engano, está em terceiro lugar nas pesquisas, né? Ele tem uma rejeição alta porque a cidade ainda enfrenta muitos problemas de infraestrutura. Ano passado eu fui num congresso em Belém e o próprio congresso desorganizou a cidade, já não tinha lugar mais, não tinha hotel para todo mundo. Imagina um evento como uma COP. Mas eu espero que a gente consiga produzir bons debates com uma participação diversa, né, e inclusive diante dessa possibilidade da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Sim. Então acho que pode ser um ponto importante aí de qual caminho o Brasil vai seguir nos próximos anos, sabe? João Pedro, fruto de algumas COPs, algumas resoluções que têm sido tomadas em fóruns e organismos internacionais, eu escutando a Mariana, acho fundamental tudo que ela trouxe, o papel, toda a discussão feita, mas a gente ainda consegue acreditar que, para além da burocracia, esses fóruns consigam organizar políticas públicas de fato que as grandes economias se comprometam? Eu não tenho nenhuma expectativa. As COPs se transformaram em espaços de turismo institucional. Vão lá milhares de burocratas para não fazer nada. E apenas colocam no seu currículo que estiveram em tal COP. Não vai mudar absolutamente nada. Agora, é claro, para nós brasileiros e para a Amazônia, lá em Belém, será um bom palco para denúncias de o que está acontecendo. Já estão em articulação vários agrupamentos, seja dos povos indígenas, seja das entidades ambientalistas da região, e nós da Via Campesina também. Vamos organizar o nosso acampamento, vamos fazer os nossos debates e denunciar. Mais mudanças reais. Imagina se nem a ONU, que é o guarda-chuva maior, que deveria zelar por todos esses problemas que acontecem, o Lula foi lá agora, botou o dedo na ferida, que nem a ONU funciona. Aquilo lá é uma coisa. Então, não tenho nenhuma expectativa. De lá não vai sair nenhuma proposta concreta. E se sair, os governos não respeitam, e muito menos os municípios. E aproveito, hoje eu estou bem crítico, né? Bom Acho demais, que é por conta do Campeonato Brasileiro. Bom demais. Mas a esquerda em geral está, inclusive, estupefata pela ausência da ministra Marina e da ministra dos povos indígenas. Elas deviam estar acampadas lá na região dos desmatamentos. Sônia Guajajara. Estão lá, enfurnadas em Brasília. Você viu alguma proposta concreta? E nós teríamos que recuperar com força a ideia do desmatamento a zero, que o Greenpeace vem denunciando há 20 anos, que o MST se somou ao Greenpeace. Desmatamento zero. E, ao mesmo tempo, proibição do garimpo. Hoje, o mercúrio na Amazônia é a principal droga, não é a cocaína. Porque o mercúrio não tem destruição. Vai ficar o resto da vida lá nos rios, contaminando peixes, águas, etc. e tal. E nós deveríamos ter um programa nacional aplicado nas prefeituras, como disse a Mariana, de viveiros e reflorestamento, para que cada município fizesse a sua parte. Mas a gente não vê, porque tem lá o Plano Amazônico com um monte de dinheiro do BNDES, então fica aqueles projetinhos por edital que no fim não alteram concretamente a realidade da Amazônia. Então estamos vivendo tempos difíceis. Mesmo, para terminar, se não esqueçam, né? Mesmo do ponto de vista de estimular uma agricultura familiar produtora de alimentos para a região, queridos camaradas, vocês sabem
quantos empréstimos o Banco do Basa, que é o banco de toda a Amazônia Legal, emprestou esse ano para a produção de feijão na região? Não, me conte. Um projeto de agricultor familiar de, 3, 4, 5 hectares. Isso é uma vergonha. Agora financiou centenas de projetos de soja, de pastagem, e que inclui o desmatamento. Então, se o Basa, que é um banco público, com dinheiro nosso, porque o capital do Basa usa os fundos constitucionais, ou seja, parte dos impostos que vai lá para o Tesouro Nacional, o governo separa e coloca no Basa, coloca no BNB, coloca no Banco Brasil para o Centro-Oeste. Então, falta muita mudança na política pública para nós salvar a Amazônia. Isso que o Sted ele fala sobre a COP é muito real quando a gente chega no lugar e vê mesmo. Lá em Dubai ficou muito claro que a força popular é o grande palco para as manifestações e denúncias populares, mas o documento final, que é o que a gente espera todos os anos, não ficou a contento, né? E a gente tem também, voltando aqui para Mariana, recentemente a gente conversou com um meteorologista especializado em mudanças climáticas aqui no Brasil, de fato, e que ele falou que desde os anos 80, desde a década de 1980, nós estamos correndo com 3 relógios: o relógio da ciência, o relógio do capital e o relógio do povo. Quando mudanças drásticas, grandes desastres acontecem, como a gente viu no Rio Grande do Sul e está vendo agora no norte do país, e viu no mês passado na região centro-sul do país, ainda um pouco ali em Goiás e Brasília, acontecendo neste momento, né, seca e queimada, o relógio do povo fica pau a pau com o relógio da ciência. Mas é só a vida voltar um pouquinho para o normal que esse relógio se atrasa de novo. O que é que falta, Mariana, e a gente falou disso muito aqui até agora no nosso primeiro bloco, mas a gente não chegou a qual é a solução, né? O que falta para conectar a percepção do povo sobre as mudanças climáticas às propostas eleitorais? Precisa de uma revolução na educação, precisa de uma revolução na política, nas questões climáticas, porque agora a gente está andando junto com a ciência. Claro, tá tudo pegando fogo e ficando embaixo d'água, né? Mas imagina se daqui 2 semanas, quando a gente for votar, a gente já estiver andando de novo atrasado. Aí fica complicado, né? Uma revolução política, com certeza. Uma das minhas questões, assim, com as mudanças climáticas é que ela impõe que a gente repense até o que é política, né? A gente precisa mudar os nossos marcadores, mas pensando nessa questão das propostas eleitorais e tal, eu acho que muita gente vê as mudanças climáticas como algo ainda abstrato, né? Que afeta o planeta de modo geral, mas que não tem um impacto tão direto no dia a dia. E isso faz com que o tema não tenha tanta força nas eleições, porque parece estar relacionado com... Não parece, na verdade, estar relacionado com outras prioridades que seriam mais imediatas, como saúde, segurança, emprego, etc. Só que essas pessoas elas já estão sentindo o efeito dessas mudanças climáticas, né? Elas já sabem que a mudança climática existe. Então é interessante perceber que existe uma certa consciência do problema, mas que essa consciência ela entra em conflito com diversas outras crises que a gente está enfrentando atualmente, né? Uma certa ambivalência entre essa necessidade urgente de você, botar comida na mesa, que é uma questão que você precisa ser resolvida imediatamente, e uma certa percepção, que a gente já sabe que é uma percepção um pouco equivocada, de que essa catástrofe ambiental ela pode acontecer no futuro, daqui a 2 meses, daqui a alguns anos, etc. Né? Essa atenção do que é urgente, né? E o que parece ser um pouco mais distante, ela está nessa questão das decisões políticas e eleitorais. Né? Você falou dos 3 relógios, existe o relógio da política também, que é um relógio complicado, que não acompanha o relógio da natureza, das mudanças climáticas. Né? Imagina, a gente fica pensando em ciclos de 4 em 4 anos, muda o governo, mudam as pautas, muda a prioridade que se dá ou não para a mudança climática. Então, de fato, a questão climática é uma questão muito complexa e que tem um certo descompasso, né? Eu acho que o nosso desafio realmente é esse, pensar coletivamente novos modelos de desenvolvimento, modelos de energia,
questionar se esses modelos eles realmente estão servindo a uma ideia de um bem comum, pensar o que significa desenvolvimento e progresso, né, nesse novo contexto de mudanças climáticas, para tentar pensar e, em alguma medida, também reavivar um pouco um sentimento de que tem futuro, né, que tem amanhã. Eu acho que muita gente também não se mobiliza diante disso porque acha que não dá mais tempo, foi algo que devia ser feito há muitos anos atrás e meio que deixa para lá, né? Eu acho que é isso também que a gente precisa se haver. É só a gente fazer um parêntese aqui. A nossa diretora nos trouxe essa lembrança que é importante toda vez que a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente ressalta, gente, quando a gente está falando dessas consequências absurdas das mudanças climáticas que a gente está comentando aqui, nós estamos falando da atividade da indústria, do agronegócio, do garimpo ilegal, de quem explora, de quem faz o uso exploratório da terra. Não estamos falando do seu banho de 20 minutos, não. Embora, se você conseguir diminuir ele para 15, é legal. Mas a gente, fica igual aquela história do taxar os super ricos que todo mundo acha que é comigo. Não, gente. Nós estamos aqui discutindo um sistema econômico que se chama capitalismo e que está acabando com o nosso planeta. E aí, a partir dessa, a gente faz aí a nossa reflexão sobre qual é a nossa parte nisso tudo. Só para deixar bem claro, porque a gente falou do relógio do povo, né? Lógico. Para ninguém achar que a gente está culpando a nossa população diretamente. Enfim. Queria escutar, Nara, dos nossos convidados queridos aqui, porque o Rio Acre, João Pedro, não sei se você já por lá passou, o Rio Acre, que tem sua nascente no Peru, ele está com apenas 1,25 m, Mariana. Caos, uma calamidade, porém, há um absoluto silêncio sobre essa catástrofe, que é algo, assim, completamente oposto ao que nós vimos, por exemplo, na cobertura que a mídia fez das enchentes em Porto Alegre, corretamente. Acho que temos que jogar luz nisso, mas a tragédia do Rio Acre está nas sombras, João Pedro. O que isso nos mostra? O que isso significa, esse esquecimento de uma tragédia como essa no momento em que estamos? É que essa tragédia, como já foi dito aqui, lá na Amazônia Legal, que não é só no Acre, que atinge também Amazonas, ela não tem afetado os interesses do capital. Então eles, no bom português, estão cagando e andando. Então a imprensa burguesa, que se move pelos interesses do capital, não convém ficar realçando um problema que é lá dos pobres do norte. E eu acho, isso claro é a hipótese de um sulista, né? Mas do que eu tenho ouvido dos militantes do MST, eu acho que inclusive vai afetar a presença nas eleições do domingo, a ausência de barcos. Sim, porque tem muitas comunidades ribeirinhas lá do Amazonas que a urna não vai chegar. A seca extrema dos rios no Amazonas pode afetar o voto de mais de 120 mil eleitores em 37 municípios. Segundo o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, quase 16 mil podem depender de helicópteros para usar as urnas. A situação é a pior já registrada. E não vai chegar comida, não vai chegar sal, não vai chegar farinha, enfim... nós já chegamos a um nível de insegurança alimentar em muitas comunidades lá da região. Então, quem é que são afetados? Comunidades ribeirinhas, que a Folha de São Paulo está preocupada, o Jornal Nacional, o Valor Econômico, né? Eu leio sistematicamente, todos os dias de manhã, agora li hoje de novo, o Valor Econômico e o Estadão. Nunca li notícia nenhuma sobre isso. Eu queria só complementar, Alter do Chão, Santarém, os barqueiros estão há quase 2 meses parados porque o rio está num nível que não tem como circular. Então, para além do turismo farto ali na região, os moradores, alimentação, estrutura, não circulam na região. E a gente falando dessa questão dos rios, para quem conheceu o Rio Madeira, para quem conheceu o Rio Acre, ver essas imagens na televisão, parece um lamaçalzinho, não parece nem rio. É muito assustador, né, Stedley? E você viu a vingança da natureza. Quando construíram lá a usina de Santo Antônio na Rondônia, os ambientalistas denunciavam isso aí não tem sustentabilidade.
Agora tá lá as turbinas paradas porque não tem água. Essa do Rio Madeira, né? É. Eu morava lá. Tá vendo? Meus pais trabalhavam então, nessa essa obra. bidona, tá vendo? É, E a de Tucuruí e a outra lá de Altamira, a mesma coisa. É não assustador. há mais volume de água suficiente. Agora, olha só, a gente estava falando mais cedo, o Stedley trouxe aí, né, dessa inação que aparenta, principalmente por parte do governo federal. Em abril, o governo lançou uma parceria com os municípios do território amazônico para combater desmatamento, incêndio florestal. 53 dos 70 municípios prioritários aderiram. Esses municípios são responsáveis por 59% do desmatamento na região. Queria falar com a Mariana, é suficiente um plano desse, essa adesão? Precisa ir além? O que ela acha do plano? Não é suficiente. Gostaria, inclusive, de saber, Stedley tem razão, se você teve a oportunidade de ler o plano, entender, e o que você acha? Não li o plano ainda, mas com certeza não é suficiente. Quer dizer, é difícil, né, falar que não é suficiente sem ler. Mas é que o governo, de modo geral, não tem feito o que precisa ser feito para enfrentar as mudanças climáticas. A própria ministra Marina Silva, como a gente já falou dela, ela já reconheceu essa limitação publicamente, né? Ela falou que o governo não tem feito o suficiente em relação às queimadas. E essas queimadas, elas acontecem também num campo profundamente marcado por essas disputas, né, políticas, econômicas, sociais, que a gente tem falado aqui. A Amazônia, ela é vista por esses atores muito poderosos, né, como um local de recursos a serem explorados, o que sempre coloca em xeque essa balança de poder entre preservar e explorar, né? E, por um lado, o governo tem implementado certas medidas, fortalecido órgãos de fiscalização e controle como o IBAMA, iniciativas internacionais, né, de cooperação como o Fundo Amazônia, etc., só que essas ações, elas esbarram sempre em forças políticas e econômicas de grande escala, né, ligadas ao agronegócio, às indústrias madeireiras, à mineradora, ao setor energético, né, a gente não pode esquecer de falar da Petrobras nesse sentido, todos com interesses diretos nessa exploração dos recursos da floresta, né. Esses grupos têm um peso significativo na formulação de política pública, tanto em nível regional quanto em nível nacional, o que muitas vezes diminui e desacelera essas medidas de proteção ambiental e climática, né? Existe toda uma dinâmica de poder envolvendo também elites nacionais e internacionais, como o João Pedro colocou perfeitamente, que vão lucrar com essa exploração da Amazônia, que estão lucrando, né, com as queimadas. Então, essas elites, muitas vezes, elas têm uma influência sobre decisões políticas que favorecem essa continuidade, né, dessas práticas predatórias, como a monocultura, etc., né? Agora, Mariana, é comum também, nós temos alguns personagens na política brasileira, Osmar Terra, que o diga, nós vermos na extrema-direita negacionistas da emergência climática, da agenda imposta para o mundo, a agenda climática imposta para o mundo, para que consigamos reverter alguns dos índices desfavoráveis. O quanto a atuação dessa extrema-direita, desses personagens da extrema-direita, tem prejudicado quem trabalha justamente para alertar a população mundial de que, olha, vivemos um momento crucial, alguns pontos de não retorno, né? O quanto eles têm atrapalhado esse trabalho que vocês, pesquisadores, têm feito? Eu acho que, pensando assim, Brasil primeiro, com esses eventos climáticos extremos, né, como as tragédias do Rio Grande do Sul, as próprias queimadas, essa negação explícita das mudanças climáticas, do tipo, eu não acredito em mudanças climáticas, elas estão se tornando cada vez mais difíceis de sustentar, né? E, de fato, eu acho até que elas têm se tornado uma posição um pouco impopular, porque as pessoas já estão sentindo as mudanças climáticas. Só que muitos discursos e práticas políticas, né, elas ainda atuam para obstruir a implementação de políticas contra o aquecimento global e a degradação ambiental, né, que é o que a gente tem visto no Brasil, ao meu ver, ultimamente, né. Esses atores, eles vão, ainda que eles em alguma medida reconheçam a existência de mudanças climáticas, o que eles fazem na prática é conseguir resistir as medidas necessárias para enfrentar essa crise, né? Em alguns momentos eles alegam que esse tema é excessivamente politizado, né? Isso é um típico da extrema-direita. Mesmo aquela que não nega a existência da mudança climática, diz que existe mudança climática, mas é um tema de esquerdistas, um tema muito politizado, etc. No OMC, né, que é o meu grupo de pesquisa, a gente tem pensado muito sobre obstrucionismo climático, né? Que é esse processo muito bem organizado, liderado por algumas corporações de combustíveis fósseis, think tanks conservadores,
alguns atores específicos que utilizam campanha de mídia, lobby, financiamento, né, de campanhas políticas para disseminar um certo ceticismo em relação às mudanças climáticas, não chega mais a negar, mas um certo ceticismo e retardar esses avanços das políticas ambientais, né? No Brasil, esse negacionismo é muito forte com o agronegócio, com outras atividades extrativistas que buscam exatamente deslegitimar essas políticas ambientais, né, com o intuito de expandir a fronteira agrícola, etc. E esse processo de procrastinação em relação às políticas climáticas, ela é muitas vezes justificada pela necessidade de crescimento econômico, né, pelo combate à pobreza, a promoção de um bem-estar, que é muito eficaz para desmobilizar grupos diante do que realmente precisa ser feito no enfrentamento às mudanças climáticas, né? O mesmo acontece também com os combustíveis fósseis, que são defendidos em nome do desenvolvimento, né? Como a gente tem visto nesse debate, por exemplo, também de novo da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Sim, que é um debate importantíssimo para essas eleições e para o futuro do Brasil também. Bom, a gente encerra por aqui o nosso primeiro bloco. A gente conversou com a Mariana Castro, cientista política e pesquisadora no Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas e no Laboratório de Análise Política Mundial da UERJ. Obrigada pela presença aqui, viu, Mariana? Obrigado, Mariana. Obrigada, gente. Foi ótima a conversa. Vamos para o intervalinho, já voltamos. Você quer saber o que está por trás da produção desse podcast? Conhecer os bastidores das nossas reportagens? Então você não pode perder o nosso boletim exclusivo do Brasil de Fato. É só acessar brasildefato.com.br/boletim e se inscrever de graça. O link está disponível na descrição do episódio. Vem ficar ainda mais perto da gente. Lute com o BDF. E tem edição especial impressa do Brasil de Fato saindo do forno. O nosso tabloide traz informações essenciais sobre o processo eleitoral em São Paulo e temas importantes para os paulistanos e paulistanas. A edição especial impressa será distribuída de graça também em pontos estratégicos da nossa capital aqui paulista, como terminais de ônibus e estações de metrô. Dá para ler o Brasil de Fato na mão também, viu? Não esquece. Voltamos para o segundo bloco do podcast 3x4, onde a gente traça um panorama das corridas eleitorais nas capitais do Norte nesse episódio. O Igor Carvalho tem acompanhado as eleições nas capitais do país. Daqui a pouquinho vai trazer os principais aspectos da disputa no norte do país. Mas antes a gente cumprimenta o nosso querido deputado federal pelo PT no Pará, Ayrton Faleiro. Obrigada pela participação. O deputado vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre a situação. Valeu pela presença, deputado. Olha, eu que agradeço, Lara. Cumprimentar o meu companheiro João Pedro Stede, que está com nós nesse debate, o Igor, e nos colocar à disposição. Eu estou nesse momento em São Félix do Xingu, onde a barra aqui é pesada do ponto de vista político e também ambiental, né? Mas me coloco à disposição. São Félix do Xingu, que nesta semana se tornou uma das 10 cidades brasileiras com a pior qualidade do ar. Está em estado de emergência decretado há 2 semanas e vive um dos piores cenários das consequências da seca e das queimadas e do calor no norte do país. Igor, vamos começar então pelo panorama, que acho que aí o deputado pode também, né? Exato, vamos falar um pouquinho sobre. Vamos lá. Na região norte, das 7 capitais, apenas uma tem um candidato petista disputando a prefeitura, que é em Manaus, o Marcelo Ramos, que está completamente fora da disputa pelo segundo turno. O que te parece o PT colocar apenas um candidato disputando a região norte? Veja só, nós temos o Marcelo em Manaus disputando, né, que é uma candidatura do PT, nós temos o Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, em Belém, que também disputa. Então, digamos, nós temos 2 candidaturas mais à esquerda. Isso. Né? O que nós temos que entender, em se tratando de política e a Amazônia e a crise climática, é de que houve um crescimento acelerado nessa onda global, porque nós estamos tratando de um problema da Amazônia. O negacionismo é global, o negacionismo é nacional, só que aqui, principalmente nas regiões de colonização, o negacionismo, o bolsonarismo cresceu muito e trouxe
várias derrotas para a esquerda, em especial para o Partido dos Trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, de todos os parlamentares de esquerda federais, eu fui o único da Amazônia que fui reeleito. Nós perdemos parlamentares do PT, do PCdoB, do PV, do PSOL, né? Então, essa onda, ela atingiu muito os diversos estados da Amazônia. E, claro, isso tem agora uma consequência nessas eleições. Então, houve um enfraquecimento da esquerda, ao mesmo tempo um crescimento do bolsonarismo, e tem o pessoal de centro, que também nós não podemos negar, houve uma movimentação de centro, mais liderada aqui pelo estado do Pará, com o governador, que acaba aglutinando outros segmentos, digamos assim, menos bolsonarista ou até mais lulista. Então, hoje, tem vários lugares que a opção do partido foi buscar uma aliança com esses setores mais lulista, menos bolsonarista. Então, o cenário de disputa aqui não é um cenário fácil. Tanto é que o próprio Edmilson, em Belém, está numa guerra, se é ele que vai para o segundo turno ou é o candidato bolsonarista com o candidato do MDB. Do Barbalho. Então, é um cenário, digamos assim, de consequências do crescimento do bolsonarismo na região. Claro, eu fico na dúvida, uma dúvida minha, se abrir mão, abdicar da disputa, da exposição das ideias, do debate é o melhor caminho, mas eu vou aqui correndo o risco de repente em algum momento falar muitos números, mas eu vou tentar fazer um cenário do que está acontecendo no norte. Em Manaus, aí o deputado vai me ajudando se eu cometer algum equívoco. Em Manaus, o prefeito Davi Almeida, do Avante, está caminhando para o segundo turno com alguma tranquilidade. Ele deve enfrentar o Roberto Cidade, do União Brasil. Nós temos aí, exatamente o que o deputado estava falando, João Pedro, uma presença muito forte do Centrão. O Davi Almeida tem se colocado como uma figura alheia ao lulismo e ao bolsonarismo e como alguém que se coloca como uma terceira via ali em Manaus. Um pouco mais ao lado, em Rio Branco, o Tião Bocalon, do PL, esse sim, bolsonarista assumido. O Tião Bocalon tem chances de ganhar ainda no primeiro turno. Ele é o atual prefeito de Rio Branco, está bem à frente para se reeleger. E ele enfrenta, veja só, o Marcos Alexandre, que era do PT, cumpriu 2 mandatos como prefeito de Rio Branco pelo PT e trocou o partido, trocou o PT pelo MDB para disputar a eleição e está em segundo. Nesse momento, está em segundo atrás do Tião Bocalon. Ô deputado, o que pareceu para o senhor essa troca do Marcos Alexandre em Rio Branco, a saída do PT para o MDB para tentar tornar sua candidatura mais competitiva, mesmo após 2 mandatos à frente de Rio Branco, né? Bom, o Acre já foi uma república petista, né, com muitos mandatos, 20 anos lá o PT governando, depois teve essa onda bolsonarista muito forte e digamos assim, houve um estrangulamento lá do PT, da esquerda no Acre, e que, digamos, nos dificultou, como está dificultando em outras localidades. Então o PT e a esquerda buscam se reconstruir. E diante da força do bolsonarismo, a estratégia que vai para além do PT, né, também os outros partidos de esquerda, foi pegar a liderança do Marcos Alexandre e ele se filiar no MDB com apoio do PT, da esquerda e desse bloco antibolsonarista lá. Do ponto de vista, digamos, eleitoral, acho que teve um resultado. Nós, claro, pode sim ter o risco do candidato bolsonarista, o Tião, vencer em primeiro turno, mas pode também, e a campanha ainda não terminou, o Marcos Alexandre ir para o segundo turno. Eleger o Marcos Alexandre no segundo turno, que também não é fácil, já seria uma vitória diante do crescimento exacerbado do bolsonarismo. Esse crescimento, João Pedro, faz com que a Mariana Carvalho, do União Brasil,
esteja disparada, deve ganhar em primeiro turno em Porto Velho, Rondônia. O Jair Bolsonaro esteve lá essa semana, visitou o comitê dela, foi às ruas com a candidata, ela está muito à frente dos demais candidatos. Em Boa Vista, Roraima, o Arthur Henrique, então veja, do MDB, o Centrão, como o deputado tinha falado, o Centrão, embora com ares bolsonaristas, domina completamente o cenário na região norte. O Arthur Henrique tem 56%, 58% das intenções de voto, mas ele tem um cenário muito confortável, não sei se o deputado está a par dessa situação, porque as duas candidaturas seguintes são da Catarina Guerra e do Nicolete, que são 2 deputados do União Brasil. Brigaram, os 2 decidiram manter a candidatura pelo mesmo partido, o TRE cassou a candidatura dos 2. Em Macapá, tem algo que me causa alguma estranheza. O Dr. Furlan, prefeito de Macapá, talvez seja reeleito com o maior percentual do país. Eu nunca consigo acreditar em intenção de voto de 91%, 92%, mas é isso que tem acontecido. A candidata mais próxima é a Aline Gurgel, do Republicanos, que tem 4% ou 2%, dependendo da pesquisa. Em Palmas, a Janade Valcari, do PL, essa sim, extremamente bolsonarista, ela caminha para vencer ainda em primeiro turno. Caso vença, será a única candidatura preta a dirigir uma capital brasileira. É algo que anos atrás era inimaginável, não é mesmo? E em Belém, como estamos na Ara Lacerda, vamos agora sim entrar na capital paraense, falar sobre a única vitória da esquerda em 2020, entender um pouco do que foi a experiência de um governo da esquerda ali na região norte, não é mesmo? E, deputado, queria até passar para você, a gente tem em Belém o Igor Normando e o Helder Mauro, né? E a gente tem também uma região com destaque para determinados temas em pauta o tempo todo. Deve haver mudança de gestão, essa mudança de gestão impacta na cidade. Falar um pouquinho sobre o cenário de Belém, deputado. Bom, a candidatura bolsonarista do Helder Mauro, que é deputado federal, ela começou até com uma maior força, né? Mas é bom lembrar de que, em que pese o Lula ter ganho o primeiro e segundo turno, o Haddad ganhou o primeiro e segundo turno no Pará, o bolsonarismo cresceu muito em Belém, né? E a eleição do Edmilson ela já foi muito apertada. Qual é a minha leitura que eu tenho hoje da eleição em Belém? O Igor Normando, porque como não teve acordo entre PSOL e PT, ou seja, a Federação Brasil da Esperança, com o MDB em apoiar o Edmilson para a reeleição, o MDB, o Centrão, ele lança uma candidatura própria, que é do Igor Normando, que sai atrás, mas ele já ultrapassou as outras 2 candidaturas. E hoje a disputa tá quem vai para o segundo turno com o Igor Normando, se é o Edmilson ou o Helder Mauro. Na minha leitura, em qualquer cenário, o Helder Mauro não ganha eleição. Então nós vamos, digamos, se o Edmilson for para o segundo turno, o Edmilson é um candidato para disputar, como o Igor Normando também é um candidato para disputar, mas alinhados com esse projeto Lula-Helder no estado do Pará. E num cenário, digamos, de ir Helder Mauro e Igor Normando, todo mundo da esquerda se junta, na minha avaliação, com o Igor Normando, derrotando o bolsonarismo. Então, na minha avaliação, a capital do Pará não será governada por um bolsonarista, ou será governada pela esquerda, por Edmilson, ou será governada pelo centro, que tem uma política muito alinhada com o governo do presidente Lula. João Pedro, estava vendo algumas pesquisas que colocam a rejeição ao Edmilson em 78%. O que explica essa rejeição ao governo, à gestão do Edmilson? Bem, eu não sou de lá, então não tenho moral para ficar julgando, mas eu só replico o que os militantes do MST nos contam. Ele ficou muito doente durante o Covid e praticamente se afastou, e ele não conseguiu montar uma equipe de governo que tivesse vínculos com o movimento popular. O PSOL é muito fraco lá, perdeu muitos quadros, e essa soma de fatores levou a que a administração do Edmilson tivesse esse pouco positivo. Agora eu queria aproveitar o microfone literalmente para perguntar para o Faleiro, que é o nosso companheiro da região, militante da esquerda há tantos anos, e como é que ele analisa a situação de Santarém, de Altamira,
de próprio Paraupebas, que são cidades grandes que aqui no sul são desconhecidas, mas que para a correlação de forças do Estado pesam muito. Então, você seria a autoridade que pode nos informar aqui, os sulistas, como é que está a campanha nessas 3 cidades do Pará. Eu até vou acrescentar mais uma, que é Marabá. Verdade. Marabá também, bem lembrado. O Pará ele é dividido por 3 grandes regiões, né? Tem o Pará pioneiro, que tem Belém como a capital, nós temos o oeste do Pará, que tem Santarém como a capital, e o sul e sudeste, que tem Marabá como a capital, mas Paraupebas ganha muita força, porque agora já tem segundo turno em Paraupebas, e é uma cidade mineradora, e Marabá ainda não tem, né? E são cidades relevantes, são maiores que várias capitais aí da Amazônia, né? Santarém, o PT tinha uma candidatura bem competitiva, a Maria do Carmo, deputada estadual, mas a leitura que prevaleceu é de que, diante de uma candidatura bolsonarista raiz e da força do bolsonarismo lá, o risco de sairmos divididos poderia facilitar a vitória do bolsonarista. Então, o MDB lança uma candidatura, que é o Zé Maria Tapajós, o PT indica a vice, e mesmo assim nós patinamos muito nesse enfrentamento com o bolsonarista, agora que a gente conseguiu ultrapassar nas intenções de voto, mas esse candidato do MDB foi aquele que ganhou simpatia também da esquerda, do PT em especial, porque no segundo turno ele foi para a rua fazer a campanha do Lula. Ele não se omitiu, mas ele tem o ex-prefeito, que é bolsonarista assumido, também apoiando. Mas o bolsonarista mais raiz, mais radical, mais identificado com essa maluquice de fake news, na minha avaliação, ele vai ser derrotado. Então ganha lá o projeto que eu chamo aqui no Pará, Lula Helder, né? Em Marabá, o PT tem uma candidatura, que é o Dirceu Tencato, deputado estadual, que disputa, na minha opinião, com 2 bolsonaristas, né? Um que é aquele bolsonarista de raiz, o bolsonarista raiz, bolsonarista que é um deputado estadual, assim, extrema direita, e tem um outro bolsonarista que está no MDB, que hoje é o favorito, digamos, para vencer as eleições. E o deputado Dirceu Tencato do PT disputa se ele vai ficar em segundo ou terceiro lugar, né? Parauapebas, o prefeito e o governador não conseguiram se entender, e os 2 são do MDB na indicação de uma candidatura, patinaram, e hoje a candidatura bolsonarista, eu acho que ela está mais fortalecida para vencer as eleições, mas lá tem segundo turno, então ainda tem uma esperança de reverter essa situação. Altamira, nós temos uma candidatura do PT, que é a Josiane, esposa do Zé Geraldo, mas nós estamos disputando lá se a gente fica em terceiro ou quarto lugar, porque também tem uma candidatura bolsonarista muito forte e tem uma candidatura mais de centro também na disputa lá do segundo lugar, mas lá não tem segundo turno. Então, a situação assim, das cidades médias, não tem perspectiva da esquerda ganhar. Nós vamos ganhar em alianças com o centro, em alguns lugares, a exemplo do que é Santarém. Olha, a avaliação que o deputado traz é excelente para a gente ter um panorama do Pará, e é uma avaliação que repete um pouco a situação do país todo, né, Stedley? Então, queria agradecer o deputado trazer esse panorama do Pará, que no ano que vem vai estar na boca de todo mundo, porque a COP não vai ocupar só Belém, não. Nós vamos precisar, inclusive, das cidades médias participando da Conferência Global do Clima no ano que vem. Então, a gente vai falar muito do Pará. Essas eleições nas cidades paraenses são muito importantes. E vamos sair da política para falar um pouquinho de cultura agora, viu, deputado? Estou sabendo que o senhor trouxe uma recomendação artístico-cultural para o nosso público aqui do podcast. Qual é essa recomendação? É a Festa do Sairé, em Alter do Chão, que é onde eu moro,
é muito importante porque ela tem 300 anos de existência, né? Começa com uma festa religiosa da origem dos indígenas Moraris, e essa festa religiosa ela se assemelha com o Círio de Nazaré. A primeira parte da festa é religiosa e depois é profana, né? E ela agora se tornou um grande evento que junta em torno de 30 mil pessoas, muito parecido com o Boi de Parintins, muito parecida também com o Festival das Tribos de Juruti, e eu recomendo porque ela acontece exatamente num momento muito bom, que é um momento de sol e praia, né? E aconteceu agora recentemente, vocês podem se agendar para o ano que vem para participar. E quem tiver ali em Alter do Chão, aproveita para visitar também as praias ali de Belterra, né? Ou seja, não existe só Alter do Chão, existem muitas praias nos rios Tapajós, Arapiuns, que são maravilhosas. No ano que vem a gente vai se mudar para o Pará em agosto e só volta em janeiro, porque aí a gente vai conhecer a festa, a gente vai ver a COP, vamos fazer a cobertura, aí depois a gente traz a nossa redação de volta aqui para o Sudeste, deputado. E você, Stedley, o que trouxe para gente? Eu trouxe uma indicação aqui de livro que tem um nome muito panfletário. Adorei já. Que é A Bíblia dos Proletários. Eu ganhei esse livro da professora Adelaide Gonçalves, lá da Universidade Federal do Ceará. Li numa tocada só no avião. É um livro maravilhoso. O nome é meio panfletário. Para viralizar, né? Porque o autor também é um anarquista uruguaio. Nosso paisano da banda oriental do Rio Grande Amado. E ele fez um livro que é maravilhoso, Nara, tu que é sabidona e lê muito, ao contrário do Igor, que só copia. O livro é a história de como o Capital do Marx foi sendo traduzido ao longo do século XX na América Latina. E, obviamente, como todos sabem não, mas quem é do ramo, as primeiras traduções, até pelo padrão cultural da esquerda, foram feitas em Buenos Aires e de lá disseminava. Depois, mais tarde, veio o México e nós aqui no Brasil ainda não temos uma tradução do original para o português do Capital. Então é uma vergonha. Mas o livro é uma delícia, é muito bem feito e ele traz os facsímiles das capas do livro. Então recomendo a toda a militância aí, pessoal. É de uma editora que eu nunca guardei, porque é nova, Atelier. Aqui, ó. É o Horácio Tarcos, o autor. Atelier Editorial, a Bíblia do Proletariado, a recomendação do Stedley. E a festa do Sairé lá no Pará, que acontece sempre em setembro, agosto, setembro, outubro, deputado. Por aí, né? Já indo para o final do ano, né? Mas geralmente é setembro, né? Então é isso. Dá tempo de todo mundo que está ouvindo a gente se planejar para o ano que vem e ainda fica lá para acompanhar a COP. Obrigada, deputado, pela participação aqui no 3x4. Valeu demais a presença do senhor. Muito obrigada por trazer esse seu conhecimento de chão, de terra, de quem está no local para a gente aqui no nosso podcast. Obrigada, Muito bem. Deputado pelo PT do Pará, Ayrton Faleiro, esteve conosco numa ótima conversa sobre as eleições no norte do nosso país. E eu vou me despedir também do meu querido companheiro João Pedro Stedley. Obrigada por estar aqui conosco. Que bom esse retorno, viu? Não demore, João Pedro. Por favor. Vai depender do andamento do Campeonato Brasileiro. Eu achei que ele ia falar das eleições. Então, olha, se depende do Campeonato Brasileiro, tardará a presença novamente de João Pedro, infelizmente. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Olha, futebol é sempre uma tristeza para quem gosta de futebol. Vocês têm que ficar alegres falando desse assunto, gente. Vamos combinar. Sua próxima participação aqui, a gente traz só notícia boa sobre futebol, viu? Bom, é isso, Igor Carvalho. Até semana que vem. Valeu, Nara. Muito obrigado. Até semana que vem. E com essa, a gente chega ao fim desse episódio do 3x4, do Brasil de Fato. A gente vai continuar falando sobre eleições até que as
as eleições se encerrem aqui no Brasil. E se você quiser saber mais sobre a nossa cobertura política e de todos os outros temas, vai lá no brasildefato.com.br. O seu recado você já sabe, né? Suas dicas, suas sugestões. As nossas redes sociais estão abertas e lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio, tem lá uma caixinha de comentários também. Dá para fazer em todos os lugares. Traga a sua palavra. Queremos você no nosso debate. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Direção de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Direção de fotografia, Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. A todos, um excelente resto de semana, fim de semana, e até semana que vem com mais 3x4.